aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Assim vamos para o intervalo e logo após prosseguiremos aqui falando hoje sobre o que nos motiva na vida cristã. Continuamos então com o programa Manancial desta semana e hoje falando sobre o que nos motiva na vida cristã. Inicialmente ao programa, nós lemos aqui o texto em que Jesus nos fala ali no livro de Lucas, né? Capítulo de número 6, a partir do verso 47, ou versos 47 e 48. Jesus nos faz ali uma comparação, fazendo uma alegoria. A pessoa que ouve a palavra, ouve as suas palavras e as pratica, ele compara, não é? É semelhante a um homem que edificou a sua casa. Foi construir a sua casa, ele cavou fundo até encontrar terreno sólido, e aí ele firma ali os alicerces da sua casa. E no momento em que os vendavais batem contra aquela casa, ela resiste, permanece firme. E uma outra pessoa que não teve este cuidado, não teve este zelo de escavar fundo até encontrar terreno sólido, mas edificou a casa de qualquer maneira. No primeiro vendaval, no primeiro momento de adversidade, de tempestade que bateu sobre aquela casa, ela não resistiu, ela caiu. E aí diz o texto bíblico que grande foi a sua ruína, grande foi a sua queda. Veja, meu amado telespectador, nas palavras de Jesus Cristo, qual foi a motivação ou quais foram as motivações deste construtor aqui que Jesus nos faz alegoria, uso de uma linguagem alegórica? Ele tinha convicção, ele tinha certeza que os vendavais viriam, que as tempestades viriam e que ele não queria ver o seu trabalho por água abaixo, não queria sofrer esta frustração. E ele então empenha-se nesse sentido de construir algo sólido, algo que pudesse perdurar por toda a sua vida. Não que fosse algo passageiro, algo momentâneo por algum tempo ou período. E aí, ele então se aplica nisto. Eu quero fazer uma construção, levantar uma construção sólida, bem feita, que esteja firme diante de todas as circunstâncias adversas. Aí diz o texto bíblico, nas palavras de Jesus, que ele escavou fundo até encontrar terreno sólido. E aí ele então edifica a sua casa, levanta a sua casa sobre aquele terreno sólido. A sua motivação era algo realmente de valor, precioso. Ele não queria perder todo o trabalho. Ele não queria fazer algo que não fosse consistente, verdadeiro e real. Para que a nossa vida cristã seja uma vida cristã vitoriosa, meu amado telespectador, é importante observarmos aqui os princípios e os valores aqui, as motivações desta pessoa que Jesus diz aí, fazendo comparação com aquele que ouve a sua palavra e as pratica. Para que a nossa vida seja uma vida de sucesso, a nossa caminhada cristã permanente, é fundamental ouvirmos a palavra de Deus. É fundamental guardar a palavra de Deus, praticar as palavras de Deus. A observância a estas palavras
é de fundamental importância, não é? É na nossa vida material, na nossa vida espiritual, ou é a nossa vida material e espiritual que está em jogo nesta nossa trajetória sobre a face da terra. Se nós dermos ouvidos às palavras de Cristo, às palavras de Deus, aplicarmos a palavra, vivermos a palavra, praticarmos a palavra, então, sem dúvida alguma, estaremos escavando fundo, edificando a nossa construção espiritual, pondo a nossa casa espiritual sobre a rocha, E no momento em que os vendavais da vida baterem sobre a nossa casa espiritual, sobre a nossa construção espiritual, a nossa construção vai resistir, ela vai suportar, não é? Estas adversidades, essas tempestades que são tão normais e tão naturais que ocorram, não é? É importante ouvir a palavra de Jesus Cristo, mas tão importante quanto ouvir, é também necessário, importante, obedecer, praticar a palavra. São muitas pessoas que ouvem diariamente a mensagem do Evangelho, ela é anunciada. A mensagem do Evangelho é propalada, anunciada, disseminada, pregada nos meios de comunicação das mais variadas formas, não é? Hoje em dia é muito comum você ligar a televisão e ver programas, não é? Anunciando a palavra, pregando o Evangelho. Você liga o rádio da mesma maneira. Na internet você encontra muita programação pregando, anunciando o Evangelho de Jesus. E assim por diante. Nas praças, nas ruas, por meio de panfletos, de todas as maneiras, faixas anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E muitas pessoas ouvem, não é? Tem acesso, é acessível o conhecimento da palavra, mas poucas pessoas, ou não muitas pessoas, são aquelas que realmente levam a sério a palavra de Deus, que estão interessadas em saber o que o Senhor Jesus quer comunicar através da mensagem do Evangelho, que estão realmente dispostas a se comprometer com a palavra, se comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. Então, quem dá ouvidos e não leva a sério é semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a areia, não escavou fundo, não se aplicou nisso. Então, eu quero deixar aqui esta palavra ao teu coração, meu amado telespectador, dizendo que a motivação da nossa vida cristã deve estar no sentido de que nos empenhemos, nos apliquemos para que façamos uma construção solidificada, uma construção que tenha possibilidades, condições de resistir aos momentos tempestuosos da vida. E todas as pessoas sobre a terra estão sujeitas à ação das tempestades, não é? Dos vendavais, em termos materiais, em termos espirituais. E de acordo com a solidez da nossa construção, vamos suportar, vamos resistir, vamos atravessar, ou não vamos suportar, ou vamos sucumbir. E é por isso que, não é, muitas vezes nós vemos pessoas deprimidas, pessoas que muitas vezes tiram até a sua vida, dão fim à sua vida, porque não edificaram a sua casa sobre a rocha. Não tiveram a motivação necessária para se aplicar em escavar fundo e firmar a sua construção espiritual sobre aquele que realmente nos dá a sustentação, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar com você que a minha motivação, a nossa motivação, a motivação dos cristãos em geral, a maior motivação de todo cristão, é aquela que constitui a base de quem somos. A nossa motivação é aquela que constitui a base de quem somos. Quem somos na qualidade de cristãos? A Bíblia nos responde. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo na sua carta aos Romanos, capítulo 8, verso 15, 16 e 17. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
pela qual clamamos Abba, Pai. Mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos Abba, Pai. Olha o verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, ou Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Verso 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Veja, a Escritura, a palavra eterna de Deus, dirige a mim e a você que é cristão, nascido de novo, gerado de novo. A Bíblia nos fala que somos filhos de Deus. Há uma testificação do Espírito Santo no nosso espírito, no nosso ser, na nossa vida, de que nós somos filhos de Deus. Se eu sou filho de Deus, então quais serão as minhas motivações na minha vida cristã diária? Quais serão as minhas motivações para viver esta vida cristã, para viver esta proposta excelente de vida na presença de Deus? As minhas motivações na qualidade de filho de Deus serão motivações extraordinárias, excelentes, não é? E aí eu posso tecer uma lista inumerável de motivações na qualidade de filho de Deus, na minha vida cristã. Então a minha motivação, a nossa motivação como cristãos deve ser, ela constitui a base daquilo que somos diante de Deus. Somos filhos de Deus. E na qualidade de filhos de Deus, veja o que a Bíblia nos diz, por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Esta palavra Jesus direciona aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são seus discípulos, seus seguidores. Vós, disse Jesus aos seus discípulos, sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Então, a minha motivação será, de acordo com a palavra bíblica revelada, a minha motivação será no sentido de fazer a diferença. Qual é o papel da luz? Qual é o papel do sal? O sal, ele traz sabor ao alimento. A luz traz claridade ao que está no escuro, ou a luz manda embora as trevas. Então, esta deve ser a motivação cristã diária, a minha motivação cristã, a sua motivação cristã. E é claro que nós temos aqui uma listagem de muitas outras motivações, mas nós não podemos perder o foco do que a Bíblia nos ensina, do que a Bíblia nos mostra, do que Jesus, o nosso Senhor, espera de cada um de nós na qualidade de cristãos. Eu quero nesse instante, nós vamos encerrar este bloco e logo após o intervalo nós prosseguiremos aqui falando ainda sobre o que nos motiva na vida cristã.